Estamos apresentando o programa Ana Paula Rossi. Mesa Redonda. Doze horas 42 minutos e eu quero registrar mais algumas participações aqui pelo Facebook. A nossa querida amiga ouvinte de Lins, né? Ela está sempre ligadinha, a Arlete Cebrian. Ela já mandou um recadinho, ligadinho em vocês. Abraços de Lins. Obrigada, Arlete, pelo carinho. Também o Gilson Silva mandou um recadinho aqui pelo Facebook. Eu quero concorrer ao sorteio. Já estou providenciando aqui, já vou anotar e incluir seu nome aqui no sorteio, viu, Gilson? E eu já estou aqui com os nossos convidados de hoje, da Mesa Redonda. Hoje nós estamos recebendo o Nilson Martins, ele que é cadeira cativa aqui, né, toda segunda-feira aqui com a gente. Ele que é jornalista e assina a coluna Em Off do jornal A Rua. Uma coluna que sempre traz novidades em primeira mão. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos os convidados, a todos os ouvintes, a equipe da rádio. Um prazer maravilhoso estar de volta hoje nessa segunda-feira toda ensolarada, né? Verdade. Bom estar aqui. É um prazer recebê-lo. E como sempre eu faço às segundas-feiras, tem alguma matéria, alguma notícia que você queira destacar aí da coluna Em Off? O que eu queria comentar é sobre a vinda do governador na quarta-feira em Osasco para inaugurar uma passagem do calçadão Antônio Agu para o outro lado, lá para o bairro Bonfim, né? O que me chama muita atenção, Ana Paula, é a indiferença que o governador Geraldo Alckmin tem com o Celso Giglio na cidade, sabe? O Celso Giglio está indo bem nas enquetes em Osasco, está bem à frente dos demais, e ele precisa de um apoio para garantir a candidatura dele a prefeito. E a gente percebe na imagem e a postura do Geraldo Alckmin que ele simplesmente ignora a presença do Giglio, diferentemente do que ele faz com a Bruna Furlan quando está lá em Barueri, sabe? Era o momento da hora que ele estava falando para a imprensa, coletiva, abraçar o Celso, dar apoio para o Celso. Isso aí faz com que, sabe, daqui a pouco o Celso desiste mesmo de ser candidato, por bons motivos, aí ele vem correndo atrás, não, com aquelas falsidades, né? Então tem que jogar aberto, ou tá ajudando ou não está ajudando, né? Eu até comentei na minha coluna isso essa semana, e comentei também no Facebook, tive muito apoio no Facebook, em comentários lá. Poxa, o homem foi prefeito 2 vezes na cidade, é um campeão de votos, já se elegeu deputado federal, deputado estadual porque ele quer ser deputado estadual, porque ele poderia ser deputado federal, é o vice-presidente da Assembleia, e uma total indiferença do Geraldo Alckmin com ele na cidade do Giglio, sabe? Eu tenho certeza que se a Bruna Furlan estivesse lá, ela não estava, ele ia dar muita atenção para ela e não daria atenção para o Celso Giglio, sabe? Isso aí que tem que se ver e conversar com o governador, né? Alguém tem que chegar no governador e conversar com ele, porque não é possível uma coisa dessa. Na verdade, chegaram juntos, né? O Celso Giglio, o governador e também o prefeito Emídio. Eles chegaram, vieram da Barra Funda. Pirituba, não foi? Barra Funda? Barra Funda. E vieram para cá, os 3 juntos. Até chama atenção um pouquinho, porque alguns vereadores que no dia anterior tinham falado muito mal do governo estadual, né, do Alckmin, na sessão, estavam também lá tirando foto, né? Aparecendo nas fotos lá, papagaio de pirata, né? É interessante, é algo que chama bastante atenção, eu não resisti a fazer esse comentário, porque foi uma coisa que me chamou bastante atenção, porque era um fato muito recente, né? Na quinta-feira, na terça-feira, na sessão, criticaram duramente o governo do estado, inclusive o governador. Foi mesmo. E na quarta-feira faziam parte bem lembrado. Da recepção. Eu estava presente na sessão da Câmara e foi mesmo. Da recepção ao governador. Foi bastante interessante. E eu quero até esclarecer algo que ocorreu aqui com o Nilson, porque eu não tive tempo, depois até procurei, mas não encontrei mais, porque tinha muita gente, né, Nilson? Isso. Até pelo próprio local, que já é um local de bastante movimento. Mas eu acabei conversando com o Valdir Ribeiro, que é secretário de obras, porque eu estava assim, um pouco incomodada com uma postura dele, de uma reunião que eu participei, ele estava presente também na Ciesp, com os empresários do setor de transportes aqui da cidade de Osasco, com relação ao decreto proibindo a circulação de caminhões na cidade de Osasco. E eu participei da reunião.
Eu falei antes do Valdir Ribeiro, eu e o vereador André Sacco Júnior. Éramos os dois únicos vereadores presentes na reunião, na Ciesp. E assim, eu achei que o secretário de obras, o Valdir Ribeiro, ele foi extremamente grosseiro numa colocação dele, na fala dele. Só que eu já tinha falado, então eu falei, na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou conversar com ele sobre isso. Porque ele pegou o microfone e falou assim, começou se desculpando, dizendo que não era político, que ele era técnico e que ele não tinha os cacuetes políticos dos vereadores que o antecederam, eu e o André Sacco, que porque ele tinha o hábito de falar somente a verdade. Extremamente grosseiro, ele quis dizer que nós somos mentirosos. Exatamente. Né? E aquilo, confesso, ficou engasgado aqui, então na primeira oportunidade, porque eu não sou de falar por trás, eu já falo direto para a pessoa. E aí foi a oportunidade que eu encontrei com ele, foi na inauguração da estação. Eu passei por vocês e percebi isso, exatamente. Aí ele veio me cumprimentar o vereador Jair Assaf, que eu estava com o vereador Jair Assaf, e eu falei, olha, Jair, foi ele que nos chamou de mentirosos. Ele falou, não chamei. Eu falei, lógico que chamou. E relembrei a frase dele. Ele falou, bom, mais uma vez eu falei a verdade. Eu falei, não, você não falou a verdade e foi extremamente grosseiro e sem educação, indelicado. Bom, se eu te ofendi, peço desculpas. Eu aceitei as desculpas, mas daí foi muito interessante, porque acabei de descobrir que nós também temos audiência nas secretarias, pelo menos na de obras. Porque em seguida ele disse assim, eu também aproveito a oportunidade para dizer que você foi muito grosseira ontem. Eu falei, mas eu nem te encontrei ontem, mas eu acompanhei a sessão da Câmara e não gostei do que você falou. Você foi extremamente grosseira, que foi quando eu fiz as denúncias do Céu de Mentirinha, né? O Céu de Santo Antônio, a revista dos 50 anos, que eu falei que é uma revista de mentirinha, com foto de mentirinha, texto de mentirinha, e reafirmo. E aí, diante do que eu vi lá no céu, e aí eu falei, bom, você percebe que eu usei a tribuna, falei, só que você tem lá representantes do seu partido, que é o PT, e ninguém se manifestou em defesa. Então é sinal que o que eu falei não é mentira, é verdade. O que me chama muita atenção lá na Câmara Municipal de Osasco, daqui de Osasco, é que quando a oposição usa da tribuna para fazer críticas à situação, eles não têm, os vereadores que estão lá para defender o prefeito não se manifestam. Eu já coloquei na minha coluna isso, sabe? Não sei se eles não têm coragem de enfrentar, não têm diálogo, sabe? Eles não defendem. Provavelmente. O Valmir Pracidério deixa lá para o final, que é a fala dele. Não era como antigamente, por exemplo, que a gente via o vereador Emídio de um lado, fazendo críticas ao governo do Celso Giglio, quando prefeito, e do outro lado estava o Cláudio Pitteri, questão de ordem, senhor presidente, questão de ordem já cortava ali mesmo, rebatia. E tornava a sessão muito melhor, sabe? Mais dinâmica. Mais calor, mais dinâmica. E hoje não, hoje é um vazio, né? Vocês falam, e como não tem contrapartida para defender, dá a impressão assim que eles estão aceitando que é verdade mesmo, deixa para lá. Bom, não é que estão aceitando, Nilson, eu acho que é difícil defender o que é fato. Né? É fato. Mas sempre tem argumento, fica né? Fica muito difícil de defender. Mas você percebe que eles estão tendo uma certa dificuldade, realmente, eu também percebo isso, em defender, porque geralmente as denúncias que nós fazemos denúncia com discurso e com apresentação de fotos, documentos, o que comprovam a denúncia. Então fica mais difícil ainda a defesa nesse caso. E talvez fica se embasando, às vezes, do que aconteceu na terça, falando do governo do Estado, né? Então aí... Isso, exatamente. Distorce um pouquinho e desfoca, né? Tira o foco do assunto aqui, que é a cidade de Osasco. Também hoje aqui com a gente, nos dá a honra da presença, a Abigail Silva. Ela que é presidente da Associação dos Proprietários e Moradores do Residencial City Buçocaba, SACIT, e coordenadora pedagógica, professora de matemática e também delegada do Orçamento Participativo da Região 17. Boa tarde, Abigail. Obrigada pela presença. Boa tarde a todos. É a minha primeira vez aqui num programa de rádio. É um prazer imenso e é um desafio muito grande para mim. Mais um desafio que eu me proponho. É um prazer recebê-la. E eu não posso deixar de perguntar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, do que é a associação, qual o trabalho que a Associação dos Proprietários e Moradores do Residencial City Buçocaba desenvolve. Atualmente a gente está desenvolvendo um projeto lá de bolsão residencial, que é uma lei do Executivo, né, do prefeito Emídio,
sancionada pela Câmara, decretada já, e a gente está nesse projeto de fechamento do bolsão residencial, de a construção do bolsão residencial. Fechar ainda, mesmo, né, Cid? Estamos ainda em conversa com o governo, né, com as diversas secretarias, tentando, como é que se diz? Implementar isso com maior rapidez, né, porque nossas casas são muito visadas, é um bairro... como é que se diz? Que as pessoas, é de classe média, a maioria do pessoal ou é comerciante ou é professor ali. Acredito que 50% é nessa faixa, mais ou menos, de comércio e professores. E as pessoas acham que a gente tem muito, né? Na verdade, a gente não tem. Você pode bater em qualquer casa lá, ninguém atende. Está todo mundo trabalhando para sustentar aquele padrão de vida que a gente conquistou com o nosso trabalho, com o nosso estudo. Né? Então, a gente é muito visado, então a gente precisa como é que se diz? A gente precisa de uma certa proteção. E o Estado não está dando conta. Né? Outro dia mesmo saiu uma reportagem na Folha, no jornal aqui de Osasco, não me lembro qual que era o jornal, acho que o Diário da Região, uma coisa assim, e falava que aumentou 40% o índice de criminalidade nas cidades da região, né? E que existe hoje, para cada 3 policiais militares, existe 6 particulares. Então, acho que passou da hora do governo ampliar esses números, né? Porque as pessoas estão pagando 2 vezes. Paga pelo imposto, pela necessidade da segurança, né? Paga 2 vezes. E que seguranças são essas que nós estamos contratando? Né? Que é um problema sério. Acho que é grave. É muito grave e coloca mais em risco a vida da gente ainda. Né? Porque a gente está vulnerável. Né, sem o apoio do governo do Estado. Então, eu acho que é um problema do Brasil, isso, né, eu acho que de todas as grandes cidades, os grandes países, né, estão com um problema de segurança. Né, não é questão de fechar a porta, o lado de lá e o lado de cá, não é nada disso, porque a gente precisa do serviço de todo mundo, mas só que a gente precisa dessa proteção, e o governo tem a obrigação de fazer isso, né, é dever do Estado. Então, passou da hora de ele abrir esse concurso, sabe, ele tem que fazer 3 vezes mais o que ele tem aí. E o que está se esperando? Não é? Se é uma necessidade da população. Né? E a gente vê hoje que quem é assaltado é qualquer um. Né? A gente tem moradores que trabalham no nosso bairro e moram em área livre, eles são assaltados pelos próprios moradores lá de dentro e roubam a única televisão que a pessoa tem. Então, quer dizer, então a coisa está geral, ninguém respeita ninguém. Né? Parece que perdeu-se as rédeas. Né? Antes a gente tinha uma liderança que segurava, olha, em volta do nosso bairro não pode haver assalto. Hoje não existe mais nada disso. Né? E a gente vê todas as idades, criança, adolescente, todos envolvidos, adultos. Né? E no nosso bairro a gente vê a maioria são crianças, adolescentes, 12, 13, 14, 15, com uma sacolinha, arrombam o portão e entram com a arma na mão, quer dizer, uma coisa assim, estão passeando no bairro. Né? E, na verdade, não estão passeando no bairro. Né? E o bairro, em si, ele não tem nada. Né? Ele tem um Parque Chico Mendes, que é uma entrada pela rua Lázaro Suave, que não pertence ao sítio Buçocaba. Então, a entrada dele já é isolada, é independente do nosso bairro. Né? Então, o certo seria eles entrarem dentro do parque. Ali tem as formas de lazer, tem vários cursos ali dentro. Né? Ele é bem solicitado e bem... Como é que se diz? Completa em relação a curso. Tem yoga, tem tai chi, tem futebol para as crianças, vôlei, basquete, alongamento para a terceira idade, tem escola verde, lá na sala verde tem bastante curso, tem curso de marcenaria. Quer dizer, tem muita coisa que o jovem poderia estar lá envolvido. Né? E é lógico que esse jovem não é só esse o problema. Né? Muitos desses jovens, eles vêm de mochilinha, limpos, lindos, maravilhosos. A mãe foi trabalhar, né? Normalmente a mãe é o chefe da família, e ela foi trabalhar, mandou esse filho para a escola, e esse filho cabula a aula, vem com mochilinha, andando. Né? Então, a gente que é adulto, que vê uma coisa dessa, a gente tem que chamar o Conselho Tutelar, tem que chamar a Polícia Civil, né? A gente costuma chamar a Guarda Municipal, para ver o que está acontecendo. Por que esse aluno está cabulando aula? Porque não tem professor? Se não tem professor, o que a escola está propondo para essa aula vaga? Então, não tem aula, então solta o aluno na rua, ou o aluno está cabulando mesmo? Então, acho que é um problema social muito grande, que se todos nós não tomarmos cuidado, todo mundo vai dançar. Né? Como dizer assim, todo mundo vai virar essa guerra. Né? Nós vamos perder as nossas crianças, perder os nossos adolescentes por omissão. Né? Então, não só a escola, como a pessoa que está morando no bairro, o segurança lá da porta do parque, não pode ficar quieto. O que um adolescente está entrando no parque com a mochilinha nas costas? Olha, ele deveria estar na escola. Por que ele não está na escola? Tem que ser acionado o Conselho Tutelar, tem que chamar essa escola à responsabilidade. Né? Não se pode soltar, está com aula vaga, solta. Não, não solta não, porque o tráfico está lá na rua. Ele está na porta esperando essa criança para adotar. Né? Então, se a mãe não adota, está trabalhando, o pai já fugiu faz tempo, né?
está fazendo outros filhos aí, que é um problema social sério isso, né? O papel do homem na sociedade, né? A mulher está lá, é arrimo da casa, e essa criança está abandonada, vai para a escola, não tem aula, é solta na rua, quem que vai adotar essa criança? Né? É o tráfico mesmo. Então, acho que é um problema muito sério, que a gente está fingindo que não vê, mas está exposto, está todo mundo vendo. Né? Então, às vezes, eu vejo essas crianças andando na rua e eu falo, meninas, meninos, o que vocês estão fazendo andando numa hora dessa? Né? Por que vocês não estão na sala de aula? E eu acompanho eles até a escola. Né? Porque normalmente é a escola do retorno, e eu vou com eles até a escola. Então, eu vou conversando, como eu sou educadora, né? Então, uma vez educadora, você nunca desce do salto, né? Está sempre educadora. Então, o tempo todo eu vou conversando com eles, falo que esse é o momento deles estarem estudando, a chance deles é agora, esse é o tempo deles. Daqui a pouco eles estão fazendo filho, casando, aí a vez é dos filhos, e eles estão perdendo a oportunidade dele. Né? A escola está lá, o professor está lá, e eles estão saindo. Eles né? ainda não têm essa consciência, né? E a gente para valorizar esse momento. Mas é o diálogo que vai fazer essa consciência, ele vai trazer essa consciência, né? Com certeza. Todo mundo tem que ter a mesma finalidade, salvar os nossos jovens, senão a gente perde mesmo. Obrigada mais uma vez pela presença, por ter aceito o nosso convite. Imagina, é um prazer. E falando em jovens, hoje também aqui com a gente, o Odilon Neto, ele que é presidente da Juventude do PSDB de Osasco e também conselheiro da Juventude Estadual do PSDB. Boa tarde, Odilon. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Nilson, Abigail, que está aqui presente hoje. Para mim é uma grande honra estar aqui nesse programa aqui com vocês aí para a gente debater alguns assuntos. Eu que agradeço a sua presença e eu quero saber de você, porque hoje em dia o que a gente mais escuta é que as pessoas em geral e principalmente os jovens estão muito descrentes da política, né? Eu acho muito interessante, eu fico muito feliz em ver jovens, você está acompanhado, queria que você falasse também do seu companheiro que está aqui com você. Eu acho muito interessante quando a gente encontra jovens engajados, né, independente de partido político, mas participando da vida política, dos assuntos, né, da cidade. Como eu vejo você sempre, em tudo que é evento, você está participando, você acompanha algumas sessões na Câmara Municipal. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Eu me filiei ao PSDB com 16 anos, vou fazer 26 agora, mês que vem, em abril. E eu justamente, eu venho já de família que debate política, então não é só meu pai, minha mãe, a minha família toda em si, ela já debate política. Com isso eu venho trazendo sempre novas pessoas, fomentando essa vontade no jovem, porque política a gente faz todo dia, não é só política partidária. Eu costumo dizer que o simples ato da gente convencer a nossa mãe que a gente quer ir numa baladinha, na festinha do amigo, já é política. Você está passando a sua visão da história para sua mãe, para ela acreditar naquilo que você está dizendo e liberar você para ir na festinha do amigo que você quer ir. É nessa que eu trouxe o Rodrigo, que hoje está aqui presente comigo, é meu segundo vice-presidente na Juventude do PSDB, também tem 19 anos, se filiou com a gente já há uns 2 anos mais ou menos, vem batalhando também, acompanhando o nosso trabalho, está cursando hoje Ciências Contábeis aqui na Faculdade Anhanguera, aqui em Osasco. A gente busca também fomentar a necessidade do estudo em todos os nossos membros aqui, nossos jovens, porque sem educação hoje você não é nada. Não é só a educação familiar, mas é a educação de conteúdo também, de você se especializar em uma área, de você seguir uma carreira. E a gente vê que hoje a gente tem uma facilidade tremenda para a gente entrar na faculdade e muita gente, mesmo assim, acabou não aproveitando. Não sei se é por causa desse monte de benefício que o governo solta por aí, que a pessoa acha que acredita que vai viver desses benefícios a vida inteira e não procura ter uma formação e seguir em frente. E hoje realmente não é só o jovem que está descrente com a política, né? Hoje nós vemos que muita gente que militou, inclusive, contra a ditadura militar, acabou desacreditando. Porque viu que o sonho que eles tinham de um país democrático está indo por água abaixo. Que estão usando a falsa democracia, como eu costumo chamar assim, como cabide de emprego, com a corrupção. A gente vê que vários ministros da presidente caiu, agora com menos de 1 ano de governo, acabaram caindo vários ministros. E isso vem se repetindo, e não é só a nível nacional, a gente vê em alguns estados isso, a gente vê a nível municipal. Em outras cidades, a gente teve recentemente a morte do nosso prefeito Braz Pasqualinho, lá em Jandira, que chocou a todos, que isso
não dava para se imaginar no século XXI, um país democrático, a gente ter um crime político desse tipo, né? Então a gente vem fomentando isso, a juventude, não só do PSDB, como acredito que todas as juventudes que a gente tem, partidário e organizações de jovens por aí, vem trabalhando para tentar resgatar essa memória e trazer a democracia realmente para o Brasil. Olha, parabéns. Assim, eu fico muito feliz de ver os jovens participando, atuando, opinando, né, questionando. Eu acho isso extremamente importante, né? Lembrando que vocês são o nosso futuro, então a gente tem que apoiar e abrir espaço cada vez mais para vocês, para a participação. Parabéns e mais uma vez obrigada pela presença. Quero registrar também aqui algumas outras participações. O Gilson Silva, eu não sei se eu vou falar certo, Kieko, é isso mesmo? Ele é amigo, acho que de vocês, porque ele coloca, e ele queria concorrer ao sorteio, eu já coloquei o nome dele aqui. E ele manda um abraço, né, ao eterno Francisco Rossi, obrigada, e também ao grande amigo Odilon, a juventude de Osasco acredita em você. O Gilson trabalhou comigo lá na Esputalete, lá durante um tempo, foi Juco também, fui Juco há uns 3 anos, aí, fiquei 3 anos na Juco, saí em 2003, e é um grande amigo. Um abraço, Gilson, obrigado aí pela participação. Também aqui o nosso amigo, o Sérgio Daili Gonçalves, de Presidente Altino, ele mandou um recadinho pelo Facebook. Estou ligadinho no programa, Deus abençoe. Amém, Sérgio. Obrigada pela participação, um beijão para você, sua esposa e para sua linda filhinha. Também o Fernando Carvalho, ele colocou, você falou que pode concorrer pelo Face, eu quero concorrer, só que não sei a quê, mas eu quero. Então, Fernando, você está concorrendo, já coloquei seu nome aqui, você está concorrendo a um kit de escovas de cabelo. Nós vamos sortear 3 ouvintes no finalzinho do programa e você já está concorrendo. 3 ouvintes e você não, viu, Domingo? Sinto muito, não adianta assistir. Não. Quem você que não ligou ainda e nem participou aqui pelo Facebook ainda pode participar. 3681 1134. Você liga, deixa o seu nome e telefone e concorre ao sorteio no finalzinho do programa. Ligou aqui para a rádio a querida dona Aurelina Carvalho, do Jardim Joelma, mandando um abraço para mim, para o Rossi, diz que está com muitas saudades e diz que o programa está ótimo. Obrigada, dona Aurelina, nossa ouvinte mais idosa. Ela está com 97 anos e ela está sempre ligadinha, ela fica com o radinho lá no cantinho da cama dela, ela fica deitadinha e acompanhando a programação. Um beijão, dona Aurelina, e vou colocar o nome da senhora aqui também para concorrer ao sorteio no finalzinho do programa. Também ligadinho, o Marcos, do Jardim São Luís, e ele manda um recadinho aqui. Boa tarde, Ana. Um abraço aos moradores da City e para a Abigail. Meu pai sempre recebeu ajuda para o seno dos moradores da City e eles precisam de atenção. Ele coloca minha solidariedade aos moradores. Marcos, filho do falecido Ari do Seno. Então ele está ligadinho também, mandando um recadinho para você, Abigail. Eu vou passar lá para os moradores, para a diretoria, e depois a gente senta para ver o que você está precisando aí, o que a gente pode estar ajudando. Tá? Vai ser um prazer. Social, lá no Jardim São Luís. A Sacite está com esse trabalho de inserção social, não só resolvendo os problemas da City, mas também no entorno. Nós estamos fazendo um trabalho já fizemos um CR das meninas, né, o centro de referência. Nós fomos tomar um café com eles e então a gente levar pronto, a gente leva o material e a gente ensina elas a fazerem, a prepararem. Tá? Então a gente está trabalhando esse trabalho muito gostoso. 13h04. Nós vamos então agora ao primeiro tema de hoje. Esse tema ele foi publicado no Jornal Estado de São Paulo, Caderno Nacional, desta segunda-feira, 12 de março de 2012. Sem Lula, campanha de Haddad patina. A candidatura de Fernando Haddad, do PT, a prefeito de São Paulo, que navegava em águas tranquilas até o início deste mês, sofreu um revés com a saída de cena de seu principal comandante, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e agora padece de problemas externos e também internos, como a ausência de partidos coligados e a disputa dentro do próprio PT pelos cargos de comando na campanha. O cenário era bem diferente no final de janeiro, quando o prefeito Gilberto Kassab, PSD, sinalizava a Lula sua disposição de integrar a nau petista na eleição municipal. Na costura traçada, traria junto a fragata socialista do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, PSB, diversos setores evangélicos e o apoio de outras siglas que integram a administração paulistana, além da própria força da máquina municipal. Parecia, então, que uma esquadra navegaria em mar tranquilo até outubro. A movimentação do prefeito, porém, provocou uma reação forte do tucanato.
Aliados do governador Geraldo Alckmin passaram a procurar o ex-governador José Serra para convencê-lo a entrar na disputa. O argumento principal: se Kassab fechasse aliança com o PT, os petistas ficariam em condições muito favoráveis de vencer a eleição municipal e o PSDB corria risco de ser aniquilado em 2014. Serra resolveu concorrer e os ventos que sopravam na popa do barco do pré-candidato Fernando Haddad, do PT, passaram a ventar na direção contrária. Lula, o principal articulador político do pré-candidato, caiu doente novamente, abatido por uma pneumonia, o que colocou a política de alianças e a organização da coordenação de campanha em banho-maria em um momento em que a Construindo um Novo Brasil, CNB, corrente majoritária do PT em âmbito nacional, pressiona por mais espaço. O câncer de Lula até agora impede que o ex-presidente repita com Haddad a tática levada a cabo com Dilma em 2010. E já abre para o efeito Serra, né? O Serra entrou, modificou Efeito tudo. Serra. Modificou tudo. Inclusive, a revista Veja, nessa semana, também comenta sobre isso. O que está prejudicando muito o PT é o líder maior do PT, que é o ex-presidente Lula, que fez questão de tirar o nome do Haddad do bolso do colete, e enfrentar todos, praticamente todos do PT, dizendo que ele seria o nome, né? A própria ex-prefeita Marta Suplicy, senadora Marta Suplicy, saiu fora, não tá apoiando também a candidatura do Haddad, né? Ela falava que se o Kassab entrasse, ela estava fora. O Kassab está fora, mas ela não voltou a se manifestar, não se manifestou a respeito da candidatura do Haddad até o presente momento. Agora, a briga agora é sobre as coligações, né? O PSB apoia o governo Geraldo Alckmin em São Paulo e o PT está querendo o PSB, está querendo outros partidos que justamente estão com o PSDB em São Paulo. Fica difícil uma situação dessa. E o Haddad realmente, a revista, acho que foi a revista Veja mesmo que lembrou que quando era Dilma, no período da Dilma, quando a Dilma também era de um nome desconhecido, já estava com 26%, e o Haddad não sai dos 3%. Não mexe. Quer dizer, se é verdade que o PT tem garantido 30% dos votos em São Paulo, onde estão esses 27% dos votos que não fala, vai votar, não aparece nessas enquetes e pesquisas, né, professora? Professora, né? Professora. Eu acho bacana, eu acho ótimo que tem essa disputa dentro do PT. Eu fico bastante tranquila. A gente percebe assim que não está todo mundo pensando da mesma forma, e eu fico feliz por isso, que haja essa discussão lá dentro deles e que eles ouçam realmente o grupo deles, né, em primeiro lugar. É ele realmente o melhor candidato? Né? Ele mesmo que o próprio PT, né, os militantes do PT querem? Né? E a fragilidade do Lula, lógico, né? Ele é um líder carismático, é lógico que isso influencia. Né? E o PT vai ter que andar com as próprias pernas, não só com a perna do Lula. Né? Lógico que ele é o principal, ele foi o nosso presidente durante 10 anos, né? Então, acho que botou a Dilma agora lá, né? Colocou a Dilma lá, bacana, né? Uma representante mulher, acho super positivo isso. Mas essa guerra lá dentro, né, interna, eles têm que resolver entre eles mesmo, um ouvir o outro, né, ir para a convenção do partido, quais são os candidatos, não é? Não lançar, tá lá, mas se não está tendo apoio nem dos próprios militantes, então a gente tem que se pensar. Tem que se pensar bastante, rever isso daí, se é realmente isso, e deixar o grupo de militantes petistas, né, decidirem se é esse mesmo nome. A opinião do Lula, uma hora ele fala uma coisa da campanha de 2010, que o Mercadante saiu candidato a governador do estado, ele falava que tinha que sempre repetir o mesmo nome para entrar. Dessa vez ele mudou, falando tem que ser nome novo. Quer dizer, se volta o Mercadante de novo em São Paulo, certamente o percentual a favor do Mercadante para prefeito de São Paulo seria bem maior do que o Fernando Haddad, porque ele veio de uma campanha em 2010 e por pouco não ganha eleição em 2010, faltou pouco. Cresceu assim nas últimas semanas, rapidamente, sabe? Por pouco não tira o Geraldo Alckmin, sabe? Agora, o que podemos dizer disso? O PT sem o Lula não é ninguém, é isso? Será que é isso, Ana? É aí que tá, né? O PT sem o Lula não é ninguém? Eu acho que enfraquece bastante. É impressionante, sabe? Não pode ser dessa forma. Né? É a grande o prefeito Emílio foi convidado para ser o tesoureiro da campanha do Fernando Haddad, também recusou. Talvez tenha recusado porque tem que fazer a campanha do João Paulo em Osasco.
né? Saiu até Mas, publicado hoje no Diário da Região. Emídio recusa convite de Haddad para a campanha. Saiu Exatamente, quer dizer, ele que foi um dos primeiros a lançar apoio para o Fernando Haddad, também não quer participar da campanha, mas ele tem a campanha em Osasco, tudo bem. Mas a gente percebe que as principais lideranças do PT não estão muito contentes com o Fernando Haddad, não estão. Porque tem que discutir, tem que abrir Será essa que não discussão, seria um né? pouquinho Porque de você veja inveja bem, e ciúme em cima disso não, daí? você veja bem, tem uns escândalos aí que podem vir, né? As provas do Enem, teve umas dificuldades ele como ministro da Educação. Foi difícil aquilo, né, para os jovens. Exatamente, seria um nome já comprometido com algumas denúncias aí, Eu né? acredito que além da Lula dependência, aí tem um cadinho de ciúmes aí dos outros que eram pré-candidatos, né? Até o próprio Mercadante e a Marta, que de começo se mostrou revoltada Foram quando o Lula forçados indicou a o recuar, Haddad. né? Exatamente. Então acho que isso acaba refletindo drasticamente em cima da militância do PT, que já tem uma tradição de brigar ideologicamente demais. Na verdade, chamou atenção a decisão do PT com relação às eleições municipais de São Paulo, porque é um partido que sempre teve a característica das prévias, né, da questão, vamos dizer, da escolha democrática, e que não foi o que aconteceu, né? Houve a indicação do Lula, né, do Fernando Haddad, e daí As rejeições, né? as outras tiveram que embates. recuar, as outras candidaturas, pré-candidaturas tiveram que recuar. Tanto se reflete que a gente vê que, pelo menos aqui na região de Osasco, aqui a gente vê que o PT está tomando a mesma linha, né? Não estão optando por prévias, estão indicando candidatos já há 2 anos já antes das eleições. Mas E aqui é estão seguindo diferente, isso, vou te né? explicar por que é diferente. Aqui, quem lidera o partido aqui é o João Paulo e o Emídio. Então, esses eventuais pré-candidatos que gostariam de sair, eles falam, eu quero sair. Ninguém tem coragem de bater fazer de igual a frente. São Paulo, bater de frente. Eles não batem de frente. Eles simplesmente são submissos, aceitam e pronto. O João Paulo com todo o direito. O João Paulo, por 2 oportunidades, saiu candidato a prefeito em Osasco. Só parou porque ele foi lá para Brasília, deputado federal, e deu oportunidade para o Emídio, mas ele sempre tentou, sabe? E é um dos mais antigos aqui do PT. Então, tudo bem. Agora, lá em São Paulo, não. Lá em São Paulo são várias lideranças, realmente. Sim. E lideranças Marcantes, né? A marcantes, Expressivas, expressivas no cenário nacional, sabe? E que chega aí um Fernando Haddad de paraquedas, cai lá, ministro da Educação, e acaba passando na frente de todos que estão esperando a vez. Quer dizer, é difícil realmente aceitar, né? É difícil aceitar. E a Marta tem um nome muito forte, né? Começou com a Irondina, fizeram uma revolução na educação. Eu estava na educação como professora de matemática na época, e quem participou dessa revolução, meu Deus, não volta atrás nunca. Foi uma reforma muito importante, muito estudo, debates para tudo quanto é lado, muito bom mesmo. Várias parcerias de formação para os professores. Foi mesmo. A gente nunca mais voltou a ser o mesmo. A escola tomou um rumo de qualidade maravilhosa. Aí depois veio a Marta, as creches passam para a educação. Né? Elas eram da Secretaria da Assistência Social. Fez uma baita revolução maravilhosa dentro da educação. Na verdade, até com a uma inclusão das exigência da creches, própria lei. da própria lei, da própria LDB. lei, né? Não foi iniciativa Não, dela. mas o modo como passou, como foi passada, a Sim, formação sim. que eles fizeram com os professores. Nessa época, eu era coordenadora da creche aqui na Vila São Francisco, não sei, Greenhalgh. Então, eu acompanhei todo esse movimento. Foi um movimento muito rico. Então, ela é uma pessoa forte em São Paulo. Ela E fez... é uma pena ser descartada da Ela é uma forma pessoa Da forma muito que como forte. foi feito, né? E ela foi muito boa, tanto em educação, em estudo, e, sabe? Foi muito bom isso para a gente, em qualidade de ensino. Tira o meu chapéu, mais uma mulher de qualidade no nosso poder, né? 13h14. Quero registrar aqui algumas ligações. A Cida Domingues, do Jardim Padroeira 1, está concorrendo ao sorteio do kit. Obrigada pela ligação, Cida. Também a Maria Moraes, de Itapevi, ligadinha e também concorrendo ao sorteio do kit no finalzinho do programa. E eu quero registrar aqui a participação pelo Facebook do nosso querido amigo Marcos Valério Saraiva. Ele está sempre ligadinho, ele manda, boa tarde, minha guerreira, ele me chama de guerreira. Toda vez ele coloca assim, cheguei agora do almoço, mas ainda dá tempo de curtir você e essa mesa, como sempre maravilhosa. Uma boa tarde a todos da mesa. E ele coloca, abraços também ao meu grande amigo Nilson Martins, que faz parte da mesa hoje. Abraços, querido. Um grande abraço, Marcos. Estou devendo uma visita para você na autoescola, mas vou passar aí qualquer hora.
13h16 e o Marcos do Jardim São Luís, ele me pediu que passasse para Abigail o telefone e também o blog. Já estou entregando, viu? Entreguei já. Marcos, eu vou entrar em contato com você, mas você pode entrar em contato já no Sítio Buçocaba, na página Sítio Buçocaba do Facebook. Tá? Pode deixar seu recadinho lá, a gente conversa por lá. Um luxo, né, as redes sociais. Né? E a gente às vezes até conversa na madrugada. A gente conversa na madrugada quando tem que buscar as filhas, né, as baladas da vida. Nas baladinhas aí, nas festas de 15 anos, eu no Facebook e ela também, amiga. Para não dormir, né? Para não dormir, para dar o horário de buscar as meninas nas festinhas. Vai vendo, Nilson. Essa é a nossa Muito rotina bom. de mãe turista, né, amiga? É isso, mãe turista. Difícil essa vida, viu? 13h16, nós vamos a um pequeno intervalo comercial e já voltamos com Mesa Redonda. Você está ouvindo o programa Ana Paula Rossi. Nova Difusora. Sem Saída 2 é o livro de autoria de Francisco Rossi. Você pode adquirir esta belíssima obra que mostra o poder da fé e o resultado da perseverança. Com o livro Sem Saída 2, você também estará adquirindo o Sem Saída primeira edição. Os 2 livros em um. Ligue agora, 3681-1134, 3681-1134 e adquira o seu livro Sem Saída 2. Sem Saída 2 de Francisco Rossi. O caminho da saída pode estar em suas mãos. Com o incentivo do meu pai da Anhanguera, consegui fazer a faculdade. A Anhanguera ajudou a Karine e também vai ajudar você a fazer um curso superior, com horários flexíveis, qualidade reconhecida pelo mercado de trabalho e total apoio para você conseguir um crédito estudantil. Prova dia 25 de março. Inscreva-se já, www.vestibulares.br ou 0800 881 2315. Anhanguera. Aqui, o seu esforço ganha força. Associação Comercial e Empresarial de Osasco informa a hora certa. 13h18. Música, informação, utilidade pública. Rádio Nova Difusora, a serviço da população. Plantão de notícias. Policial morre ao reagir a assalto em Taboão da Serra. O policial civil Marcos Correia Leandro, agente da Superintendência da Polícia Científica da capital, foi morto com um tiro no peito na última quinta-feira, ao reagir a um assalto na rua Silvio Zanelato, no Parque Pinheiros, em Taboão da Serra. Leandro estava pilotando uma moto quando foi abordado por 2 assaltantes, também em uma moto, e teria se negado a entregar o veículo. Ao perceberem que a vítima era um policial e queria reagir, os bandidos atiraram contra o peito de Marcos. A vítima foi levada ao pronto-socorro do Hospital Geral de Pirajussara, mas não resistiu aos ferimentos. A dupla fugiu levando a moto, uma mochila e a arma do policial. O caso foi registrado como roubo seguido de morte no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra. Também na mesma cidade, um homem morreu após ser baleado no quilômetro 274 na rodovia Regis Bittencourt. De acordo com a perícia, a vítima levou um tiro no pescoço e perdeu o controle do veículo que dirigia e caiu em uma vala. Policiais rodoviários foram acionados por motoristas que informaram sobre um acidente. O rapaz morto teria passagem pela polícia por estelionato. Dentro do carro foram encontrados vários aparelhos eletrônicos, entre eles celulares e notebook. Ainda não se sabe o motivo do crime. Aqui Deusena Tomás para o Plantão de Notícias. ZYK 723, Rádio Nova Difusora M 1540, Nova Difusora. Música, informação, esportes, utilidade pública. Rádio Nova Difusora M, a serviço da população. Aqui tem mais alegria. Nova Difusora, São Paulo, Brasil. Estamos apresentando o programa Ana Paula Rossi. Mesa Redonda.
13h20, estamos de volta com Mesa Redonda e eu quero registrar aqui uma participação especial, nossa querida ouvinte, amiga Ailda Ribeiro de Souza. Ela é vizinha aqui da rádio, tá ligadinha, e um beijão, viu, no seu coração, que Deus continue abençoando sua vida, viu, Hilda? Que Deus continue abençoando e Deus está no controle de tudo. Um beijão no seu coração. Também continuam aqui com a gente, na mesa redonda, o Nilson Martins, jornalista que assina a coluna em off do jornal A Rua, a Abigail Silva, presidente da Associação dos Proprietários e Moradores do Residencial City Buçocaba, e o Odilon Neto, ele que é presidente da Juventude do PSDB de Osasco e conselheiro da Juventude Estadual do PSDB. E nós vamos ao próximo tema. Antes, porém, quero registrar aqui só a opinião do Fernando Carvalho. Ele mandou uma opinião dele também com relação ao primeiro tema. Ele colocou que o PT está perdido sem o Lula. E eu acho que realmente ele tem razão, porque o Lula ele é a base mesmo do partido. E eu fico imaginando, né, o Lula agora enfermo, está se recuperando. A gente pede a Deus que ele se recupere, né? Eu acho que tem questões que estão acima das questões político-partidárias, sem dúvida. Mas, assim, a gente avalia, no atual momento, ele ainda se recuperando, afastado das questões políticas do partido. Isso abala, sim, na minha opinião, abala o PT, sim, sem dúvida. Estão abalados, inclusive, lá em Brasília. A semana passada, o PMDB mandou um recado lá e votou contra uma determinação da presidente Dilma, né? Que era para renovar, para permanecer lá o superintendente de um órgão de estradas, não falha a memória o nome, é DNTT, alguma coisa. Então, já o PMDB, as feras do PMDB lá em Brasília, já mostrou a outra faceta deles para a presidente Dilma, né? É assim, se quiser, quer, não quer, quer dizer, hoje nós estamos nas mãos de acordos políticos em Brasília, sabe? Isso aí, no governo estaduais, municipais, tudo acordo político, sabe? Não sei onde vai chegar essa situação, né? E o Lula doente, não podendo fazer nada, ele deve sofrer muito, o Lula, nessa situação. Eu imagino a angústia. De não poder, porque ele não pode, a voz dele está muito fraca, não pode falar, ele não pode dar entrevista, ele está proibido por causa da doença dele, fragilizou demais o Lula, demais. Mas ele é muito forte, ele vai vencer essa batalha, se Deus quiser, logo ele vai estar de volta, sabe? Agora, deveria ter um paralelo do Lula aí que assumisse, né? A presidente Dilma não é política, então não adianta nada. Eu quero registrar aqui mais uma participação do Fernando Carvalho. Ele coloca aqui: seu pai sempre deu muita atenção a todos, independente de ser ou não candidato, independente de estar ou não no governo. E desde que o vice-prefeito de Cotia esteve no programa, estou esperando o contato dele. Ele coloca aqui: falta de respeito e consideração. Ainda bem que não voto em Cotia. O Fernando Carvalho é morador de Cotia e eu me lembro que ele participou do programa aqui, o dia que nós recebemos o Moisésinho, que é vice-prefeito, e ele ficou de dar um retorno. Eu acho que eu vou até conversar com ele, viu, Fernando? Porque, de repente, caiu no esquecimento, mas realmente ele assumiu o compromisso aqui no programa. Eu estava nesse programa. E você estava também, né, Nilson? Ele assumiu de dar um retorno para o Fernando. E eu acho que eu vou fazer contato com ele, viu, Fernando? O que é importante é resolver o problema e marcar aquela audiência que você havia solicitado e ele disse que marcaria. 13h24, nós vamos então ao próximo tema de hoje. Esse tema foi publicado no jornal Estado de São Paulo, caderno Metrópole, desta segunda-feira, 12 de março de 2012. Sorocaba investiga estupros em grupo. A Polícia Civil de Sorocaba, a 95 quilômetros de São Paulo, investiga 2 casos em que meninas foram estupradas por grupos de rapazes após relacionamentos que tiveram origem em redes virtuais. Na quarta-feira, uma adolescente de 13 anos denunciou ter sido estuprada por 6 rapazes. Ela namorava um deles que conheceu em um site de relacionamento. O outro caso, ocorrido há 3 meses, mas só denunciado nesta semana, envolve uma menina de 12 anos que teria sido violentada sexualmente por 5 garotos. Eles gravaram as cenas e ameaçavam postar na internet caso ela contasse a alguém. A polícia já chegou aos suspeitos, mas mantém as apurações em sigilo, pois se tratam de menores. No caso da menina de 13 anos, ela passou a se encontrar com o garoto depois de conversar pela internet. No segundo encontro, em um parque da cidade, o rapaz levou um amigo e os dois a convenceram a entrar em um terreno baldio.
Quando tiravam sua roupa, apareceram outros 4 jovens. Ela foi obrigada a fazer sexo oral e anal com todos eles. Os exames feitos por solicitação da polícia constataram lesões graves. O adolescente que atraiu a garota estuda na mesma escola e já tinha forçado a menina a fazer sexo oral nele e em um outro amigo alguns dias antes. Caso não fizesse, espalharia que eles haviam transado. O rapaz de 16 anos já foi identificado pela polícia. Os outros 5 não eram conhecidos da menina, mas aparentemente, segundo a polícia, são todos menores. A família decidiu retirá-la da escola e iniciar tratamento psicológico. O outro caso, em que a vítima foi a menina de 12 anos, ocorreu em dezembro do ano passado em um bairro da Zona Norte. Os 5 rapazes eram conhecidos da vítima, pois estudavam na mesma escola. O grupo filmou a sequência de estupros e usava o vídeo para intimidar a garota. Caso contasse aos pais ou à polícia, poriam as imagens na internet. A família da menina também recebeu ameaças e por isso demorou a procurar a polícia. A Delegacia da Infância e da Juventude começa a tomar os depoimentos dos menores acusados esta semana. Que situação... Lamentável, né? O que o jovem está fazendo? Ele Mas deveria... a culpa disso aí é a legislação. O menor não punir o menor. Eu acho um absurdo existir, não existia a minoridade aqui, não tinha que ter minoridade, sabe? Eu acho que fazer igual aos outros países. É um absurdo. A alegação das pessoas que defenderam esse processo todo, há 10 anos atrás, parece, sabe? É que era uma causa social, sabe? As crianças pobres não poderiam, né? Elas que estavam sendo mais lesadas. Exatamente, né? Olha aí, essas crianças que estão aqui, esses menores, aqui, esses delinquentes, será que eles moram em favela lá em Sorocaba? Claro que não. Claro que não. E o que acontece? Eles não vão ficar em fundação casa, não, porque os pais devem ter condições financeiras boas, sabe? Isso aqui não vai dar nada. O que tem que se fazer é esse Congresso criar vergonha e mudar esse código. Sabe, tanto o Código Penal como esse Estatuto da Criança e do Adolescente. Você concorda, não? Tem que mudar, tem que tomar alguma providência. Hoje, na verdade, não pode deixar um marginal com 16 anos votar, fazer filho e não poder ser preso por causa da idade. Isso é um absurdo, um negócio desse. Eu acho que tudo gera em torno da educação, né? Por exemplo, uma criança de 12, 13 anos, se ela já, em vez de estar estudando, ela está pensando em como ela excitar um moleque, né? Isso é consequência, né? As meninas vão na escola como se fosse para um shopping, não é? E elas são todas lindinhas, bonitinhas. Eu me lembro uma vez que uma garota chegou na escola com a blusinha toda caída, o ombro, novinha, menina de 11 anos. Eu falei para ela, dei um beijo nela quando ela chegou, puxei a camiseta dela que estava caindo. Eu falei, essa roupa não é para a escola, essa roupa vai para o shopping. E o pai dela, que eu não conhecia, estava no banco da escola, né? E eu tinha reunião de filhos, fui salva pela reunião do meu filho que estudava na FITO na época. Eu fui na reunião, quando eu voltei, a outra coordenadora e a diretora da escola falaram, Abigail, você não sabe o que aconteceu. O pai da menina era matador do SEAS, ele veio aqui para te matar porque você falou da roupa da menina. Olha que absurdo, eu não falei nada, eu dei um beijo nela, abracei, nem vi que aquele pai estava lá. Era um pai que dava muito problema para a gente, porque ele sempre vinha para a escola buscar aquela menina, bêbado, sabe? E ele arrancava a menina da sala de aula, e fazia um maior inferno, e a menina ia apanhando até em casa, você ficava desesperado tentando segurar a criança, né? A menina de 11 anos, ele era um pai muito problemático. E você vê, mesmo você chamando a atenção, conversando com a criança de forma educada, né? Pedagógica, né? O pai acha ruim. Acha ruim. Então, as crianças hoje, você viu uma criança de 4ª série, elas vão pintadas na escola feito mulheres. Isso é verdade. Gente, o que é isso? Não é? Então, eu acho que as mães não estão vendo isso porque estão trabalhando, o pai está ausente. Eu acho que também, Abigail, eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho que também a mídia colabora muito bastante com isso. Porque eu vou dizer, cada um tem a sua personalidade, né? Eu tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino. E as meninas são completamente diferentes. Eu brinco que o que uma tem de timidez, a outra é relações públicas da família, porque... E ela é muito precoce. Ela, se deixar, ela vai querer se maquiar para ir para a escola. A caçula, que tem 10 anos, que é a Stephanie. E eu tenho que ficar rédeas curtíssimas. E é o que você está dizendo. Por exemplo, a hora que ela sai para ir para a escola, ela sai às 12 horas. É a hora que eu já estou no programa. Então,
eu tenho que ficar, eu tenho que orientar as meninas que estão em casa. Eu falo, olha a mochila dela, não deixa ela levar maquiagem para a escola, não deixa ela se maquiar para ir para a escola. Aí o rapaz que leva para a escola, eu falo assim, você vê se ela está maquiada. Se estiver maquiada, você fala para ela lavar o rosto, porque ela espera eu sair de casa. Então, não é por falta de orientação, mas ela fala para mim, mas as minhas amiguinhas todas vão maquiadas, ela se sente destoando do grupo que ela participa na escola. É questão até do sutiã com bojo, que agora criaram um sutiã com bojo para crianças de 9 anos, para meninas que não têm seio ainda, mas tem redes, época, né? Tem redes de magazine que lançaram aí um sutiã com bojo. E ela me pediu, eu falei, de jeito nenhum, eu falei, a hora que você tiver, ela usa um sutiãzinho, mas normal, para a idade dela. Eu falei, a hora que você tiver a idade, aí você pode escolher, mas por enquanto não. Então, mas ela fala, mas as minhas amigas ganharam. Então fica um apelo muito grande. É muito. Por isso eu falo que é como mãe, é importante a difícil relação, controlar. não é? Das mães na escola também. A escola não propicia muito esse encontro de mães. Tem mãe porque que tem medo que incentiva, alguém. Abigail. Tem mãe que incentiva. Eu acho que a mãe, em vez de criar, em vez de pegar o filho e criar realmente como filho, parece que está criando o filho ou a filha como uma boneca, um boneco. Porque é boneca que a gente faz isso, né? Fica maquiando quando é criança, fica brincando, cortando o cabelinho, fazendo xuxinha. Cria o filho desse jeito. E a gente, como jovem, inclusive, a gente fica se perguntando qual que é o futuro do nosso país, né? Se desde pequeno as nossas crianças estão sendo educadas de uma maneira totalmente errada, se você for ver, até como você é professora, no conteúdo psicológico e pedagogo da educação. Nós tivemos um caso de agressão a uma professora, quando eu morava lá no Conjunto dos Metalúrgicos, a professora deve lembrar. A professora faleceu lá, teve um ataque cardíaco. Não me lembro disso. Você lembra disso, né? Não me lembro. Mas qual muitos anos. O anterior, esse ataque cardíaco? Não, na realidade, eles foram onde estava o carro dela e passaram fezes, sabe? Sujaram o carro dela inteiro, apedrejaram. E acho que ela já tinha problema e ela acabou falecendo, a professora. Quer dizer, seria a consequência de uma escola que não consegue dominar os alunos. Eu não sei nem se é a escola. Não consegue dominar os alunos. A falência não é nem da escola, é da família. Mas sabe o que acontece? O filho, quando está com a gente, professora, a gente domina. Mas no momento que ele sai das nossas mãos, dos nossos olhos, você vai para a escola, que nós estamos vendo, é obrigação da escola é lá por nós. Como que eu vou poder ver meu filho fazendo coisa errada na escola? Eu não estou lá. Então, a escola tem a obrigação de ver um aluno fazendo coisa errada, chamar imediatamente o pai e punir, sabe? Mas não deixar nessa liberdade. É difícil. É difícil. Minha formação, eu sou formada em pedagogia, fui professora, fiz magistério, que já não existe mais, né? Mas aí a gente vai entregando a idade. Na minha época eu tinha magistério, eu fiz magistério, fiz pedagogia. E assim, o que eu observo, igual a professora, quando eu fui, porque falta essa reunião. Eles hoje estudam na Fundação Bradesco e eles adotaram uma metodologia nova a partir do ano passado, foi quando eles entraram, que a reunião só acontece com os pais das crianças que têm algum tipo de dificuldade, de aprendizagem, não tem mais aquelas reuniões de coletivas, rotina, né? Com todos os pais, todos os bimestres, já não acontecem mais. Mas minha filha, ela tem dificuldade de aprendizagem, déficit de atenção, eu sou chamada todos os bimestres. E numa das situações eu falei, olha, ela tem trazido maquiagem escondida. Ela falou, é tão difícil porque elas vão ao banheiro, no intervalo, e fazem... Porque eu falei, às vezes ela não traz, ela volta maquiada. Ela falou, não é, as meninas trazem maquiagem, vão ao banheiro... E fazem, imagina, meninas de 10 anos, olha como está precoce mesmo, na minha opinião, porque 10 anos, elas deviam estar preocupadas em brincar, se divertir no recreio, né, no intervalo. Não, elas vão ao banheiro para fazer maquiagem. E a escola perde muito com isso, né, de não trazer todos os pais. Eu sou de um coletivo. Tempo, eu estou com 58 anos, sou de um tempo quando eu estudei no primário, as salas eram separadas, era sala para meninos e sala para meninas. Você vê o perigo que os homens representavam para as meninas, naquela época já estavam prevendo que poderia ser perigoso juntar homem com mulher na sala, sabe? Menino com menina. E ele estava certo, porque você está vendo os problemas que está dando agora. Sim, inclusive, quando as escolas praticam a reunião de bimestre para passar, é problema para os pais comparecerem também. Os pais não vão, geralmente vai um tio, um avô. Quando eu fui presidente do Grêmio do Vicente Peixoto, a gente teve que chamar mesmo, ligar de casa em casa, chamar o pai e falar, a sua presença aqui é primordial, não pode faltar. E a gente conseguiu, com
com o Grêmio, trazer os pais de volta para a escola, que era uma coisa que não vinha acontecendo. Os pais iam lá, às vezes o professor relata pro pai ou pro tio ou pro avô que está ali, e o professor está errado de repreender o filho. Então tem uma inversão de valores também também que alguns pais não aceitam. Igual eu autorizei a professora, eu falei, olha, com relação a Stephanie, você está autorizada a chamar. E eu avisei a Stephanie, eu falei, a mamãe já conversou com a sua professora. O dia que você aparecer maquiada, ela está autorizada a chamar a sua atenção na frente dos seus coleguinhas e dizer que não é mais para você ir dessa forma. Porque a professora falou, porque tem alguns pais que não aceitam. Eu falei, mas a regra da escola é tão clara que não é permitida a maquiagem, então eu acho que ela já deveria adotar sem a minha permissão mesmo, porque eu assinei um documento concordando com as regras da escola, assim como os demais pais. Porque eu falei, aí ela não foi mais. Foi a hora que eu falei isso, ela não se maquiou mais. Mas é muito difícil, porque cada criança tem a sua personalidade, tem a sua forma. E assim, eu brinco, falo, olha, a Mariana ainda fico mais tranquila, porque a Mariana, apesar de ir nas baladinhas, ela é mais tranquila, ela é mais... Agora, a Stephanie, na hora que ela tiver com essa idade da Mariana, eu não sei o que eu vou fazer. E às vezes a gente falando da impressão que é a maquiagem em si, mas na verdade, quando ela está se maquiando, ela já desistiu de estudar. Ela já não está dando tanto enfoque ao estudo, né? Porque qual é a função dela? É estudar. Ela tem que estar lá integrada, fixa naquilo, no livro que ela vai ler, no livro que ela tem que ler, na pesquisa. Então, ela fugiu. Então, é muito fácil de um pai pegar se o filho está indo bem na escola, não. Quando a lição não está feita, professor nenhum deixa de dar atividade na sala de aula. E quem vai ficar com 40 crianças sem dar atividade? Ela esquecia material escolar, mas não esquecia maquiagem. Então, é o foco, ela está mudando o foco. E o pai tem que puxar ela de novo para essa leitura, para essa educação. Tem que puxar, levar para teatro, levar para museu, um livro, vai ler junto, tem que ler, vamos ler junto. Ela não gosta de ler, lê junto com ela. É difícil, viu, Abigail? É difícil, ser mãe não é fácil, não. Às vezes a gente critica, né? O pai não viu, um desafio. Mas é um desafio. Porque às vezes você fica... Eu falo, olha, eu fico tanto no pé da Stephanie e mesmo assim algumas coisas ainda escapam. Mesmo a gente tomando todo cuidado, as escolas em Osasco não são todas iguais. Tem escolas que são excelentes. Elas dão resultado. Escolas estaduais. Ela depende muito da gestão, né? A gestão que consegue juntar um grupo com um objetivo, né? Exatamente. Por isso que eu falo, vai também da direção da escola, Elas têm propostas pedagógicas muito boas. A senhora falou no começo aqui, da criminalidade, já perdeu, eu sempre falo que já perdemos o fio da meada, aí já, você entendeu? E aí a gente fica querendo salvar, né? Bonzinho, tal, que não... E aí a situação fica terrível, realmente. Cresce até um certo ponto que não tem mais controle, sabe? O meu neto tem 11 anos, já fala que tem namorada na escola, 11 anos. Você imagina que situação. Então eu vou te dizer a minha mãe me ligou esses dias que a Stephanie e a Mariana, que é a mais velha, fez um MSN para ela. E aí esses dias minha mãe, Ana Paula, eu estava no MSN e apareceu assim, porque tem aquele subnick, que é a mensagem que deixa, né? Que você deixa que fica aparente, né? E que fica aparente no MSN. Tá online, né? E ela não sabe, acho que mexer direito, ela estava com a Mariana, e ela imaginou que estava passando por uma coleguinha dela, mas ela estava colocando no subnick, ela colocou assim... As aulas começaram, tem um menino lindo na minha sala, eu pedi ele em namoro, mas ele não aceitou. A minha mãe me ligou, tem 10 anos. Não quer que maquia? Tem que maquiar. A minha mãe, tá vendo? Ela devia estar sem maquiagem, ele nem aceitou. Aí minha mãe me ligou, falou, Ana Paula, aí eu fui falar com ela, ela quase morreu. Mãe, mas como que a vovó viu isso? Então, assim, ela nem percebeu que ela postou no público, quer dizer, que todo mundo viu. E ela, não, mas ele nem aceitou. Eu falei, Stephanie, você tem 10 anos, mas assim, percebe? E essa questão da internet também é um perigo, né? A internet entrou na escola, através do celular. Que uma das meninas conheceu o rapaz pela internet. Exatamente, então, é o risco. A internet é um meio de comunicação excepcional, mas desde que a gente saiba usar da maneira correta. Então, porque expõe demais. Os pais têm que fiscalizar o filho na internet. Porque hoje você entra num bate-papo, você entra num Facebook, você não sabe quem que você está conhecendo. E além disso, a gente tem a questão ainda dos perfis falsos, né? Que são os famosos fakes. O tanto de pedófilo que tem na internet, buscando crianças, buscando adolescentes. Com esse foco, são inocentes. São inocentes. E são inocentes, viu, Odilon? Não tem... Mesmo a minha de 14 anos, vai fazer 15 já... assim, eu tenho que ficar... Por isso que eu tenho Facebook, eu tenho Twitter. Eu tenho o Twitter dela no meu celular que ela colocou, porque a gente conversa muito. Então, esses dias, até final de semana, meus sobrinhos brincaram. Você é louca ter seu Twitter no celular da tua mãe? Ela vê tudo que... Ela falou, não, mas eu não tenho segredo para minha mãe.
Né? Então, eu acho legal isso porque, até para orientação, às vezes vem uma mensagem meio estranha, você conhece? É muito gostoso, né? Você conhece? Então, você conhece? Ai, mãe, eu não conheço. Então, daí eu já converso, oriento, falo dos riscos. Mas é muito complicado, é muito difícil. Eu tenho uma colega que ele está falando aqui como se os pais têm que controlar, né? Um dia ela era auxiliar, hoje ela é professora aqui na rede municipal de Osasco. Ela era auxiliar lá na prefeitura de São Paulo, na época. Aí ela chega um dia com a bolsa toda estufada, nervosa que estava. O que aconteceu? Tirei minhas filhas da internet. Ela catou o Speed, o aparelhinho, estava dentro da bolsa. O único jeito que ela achou de os filhos dela não correr risco. Arrancou o aparelho e levou para a escola. Ela trabalhava 8 horas, ficaram sem internet. Eu não saía trabalho, agora a minha situação complicou, porque até bem pouco tempo eu falava aqui no programa. A minha internet é internet móvel. Eu trago comigo, só tá quando eu estou em casa. Mas agora eu instalei a internet fixa em casa, né? Agora complicou, porque agora consegue acessar pelo celular. Então, se eu for pegar, eu tenho que pegar tudo, porque celular, computador, agora ficou mais fácil o acesso. Então, às vezes, você perde um pouco o controle. Quando você vê, você vai... Cadê fulano? Você vai ver que está na internet. Mas é importante esse diálogo, né? Que você falou que mantém, eu também mantenho. Né? As pessoas você tem que saber com quem seu filho está andando, fazer essa reuniãozinha, juntar esses moços em casa, essas moças em casa, né? Aproximar, né? Aproximar, convidar pai, convidar mãe. Olha, os amigos dos filhos é o sinônimo do que está acontecendo do lado de fora. Sim, exatamente. Sempre salientar quem são os amigos dos filhos. E o caderno. Se o o caderno filho chegar em pode ser uma pessoa casa, maravilhosa, mas a amizade lá fora acaba modificando. Interfere. Eu quero registrar aqui algumas participações. Está participando aqui também do nosso debate, Fernando Carvalho. Ele coloca lamentável. Tem o Facebook, Orkut, etc. Mas para vigiar o que meu filho vê e faz na net. Hoje não temos como barrar o uso do computador por crianças, mas temos que vigiar sempre. E ele coloca, as meninas principalmente usam roupas curtas, se mostrando, se insinuando algumas vezes. Não justifica, mas de certa forma explica. Que é a questão que a gente fala, né? Na verdade... E o mundo machista, né? A gente não pode esquecer, a gente não falou disso aqui até agora. As meninas estão tão provocativas, as roupas estão muito provocativas, né? As confecções estão abaixando o cós da calça, né? Abaixando os decotes. Mesmo para crianças menores. Mesmo para crianças menores. Os saltos para criança de 5, 6 anos de salto, pelo amor de Deus. Essa minha de 10, o sonho dela é um sapato de salto, porque a gente vai... passear, sair, e ela fica assim. Então, esses dias, várias vezes aconteceu já de passar alguma criança da idade dela, às vezes até menor que ela, com aqueles sapatinhos de salto que hoje vende em tudo que é loja que você vá. E eu não deixo, eu não deixo ela. Exatamente, dificuldade. Ela foi da minha de um casamento, era difícil achar um sapatinho social sem saltinho, mas eu encontrei aqueles bonequinhos bem infantis. Quase morri para achar, porque ela também já calça número de adulto. E aí, eu vi que ela ficou olhando para a menininha, eu chamei e falei assim, você achou bonito? Ela achou, né? Ela, não, eu falei, você não viu como fica estranho? Tem época certa para usar salto, você vai ter a idade para usar muito salto. Mas agora não faz nem bem para você. Mas é a coluna, a formação da coluna é o problema. Mais uma vez o apelo é muito grande. Você vê muitas crianças menores. O mercado publicitário tem um setor exclusivo para publicidade infantil. Eu estudei e a gente acabou pegando isso. Inclusive, um dos temas que a gente estudou no ano passado foi a questão do sutiã que você falou, para crianças de 6 a 10 anos de idade. De 6 anos. Então, para que isso? Mas não é sutiã para não aparecer o seio. É com bojo, para dar a impressão que a criança de 6 anos tem seio. Coisa. É uma menina. Exatamente. É lamentável. Lamentável mesmo. E as mães estão levando crianças de 12, 13, 15 anos para colocar silicone, porque o seio não cresceu. É um horror, gente, o que está acontecendo. O filho vai para a balada, a mãe, em vez de perguntar, filha, tá tudo bem? Não. Filha, quantos você beijou hoje? Filho, quantos você beijou? Nossa. Sabe? Então você vale pela quantidade de beijo. Eu falei, meu Deus, eu pensei que balada fosse para dançar. Então tem alguma coisa errada. Uma inversão tem total. Uma coisa muito errada nisso daí. Então a gente tem, enquanto mãe, enquanto pais, a gente tem que repensar esses nossos valores mesmo. O que é que nós estamos plantando nos nossos filhos? Né? Qual o caminho que a gente quer para eles? Nós estamos seguindo esse caminho? Não é? A criança tem que estudar, elas não tem que estar atrás de homem, atrás de menino, não tem que estar se expondo, não tem que estar desfilando, não é uma passarela.
Não é? É o conhecimento. Né? Hoje você vê na internet, a gente que está no Facebook, você vê senhoras da minha idade tirando foto, fazendo beicinho. Beicinho com dedinho. Todo mundo virou top model. O que está acontecendo com a sociedade? Quando eu pego alguma coisa dessa, eu só dou risada. Bota roupa. Eu lembro que eu tinha uma colega professora que ela vinha com coletinho, o coletinho não cabia nela, ela era gorda, assim que nem eu. Ela vinha com o coletinho da filha, a filha tinha 8 anos de idade. Ela punha o coletinho da filha e vinha. Ficou parecendo um biquíni o colete. Não sei, imagina, vinha até aqui. Então, é inversão de valores mesmo. O que é a responsabilidade? O mundo está perdido, mas quem é que educa? O pai, tudo bem, puxou fora. Então, a responsabilidade de quem? É das mulheres. Eu fico pensando muito bem, agora acabou de ter o Ano Internacional da Mulher, né? A responsabilidade do que está acontecendo vai cair nas nossas costas, nas mulheres. Nós somos a rima de família, somos nós que educamos nossos filhos. Que educação é essa que nós estamos dando? Nós estamos no caminho errado, então precisamos de uma escola de paz. Né? Nós precisamos aprender o que é que nós estamos fazendo com nossas crianças, com nossos filhos. Nós estamos permitindo um filho vir com um caderno em branco em casa e você não fala nada. Então, a escola teve 5 aulas num dia, ninguém deu nada. Não é estranho isso? Eu tenho 2 filhos na mesma série, que é o Pedro e a Stephanie, eles têm a mesma idade, não estão na mesma sala. E a Stephanie, de tanto que eu fico em cima todo dia, tem lição de casa. E o Pedro, ano passado, começou, não, hoje não tem lição. Não, eu já fiz na sala de aula. Aí eu marquei para falar com a professora. Ele não estava fazendo a lição de casa, porque ele tem facilidade, só tira 9 e 10, tal. Então ele relaxou, percebe? E a professora não estava mandando bilhete. Aí eu conversei com ela, falei, eu prefiro que você mande anotada. Não trouxe a lição de casa para eu poder cobrar. Porque se você não tem anotação na agenda, também é uma outra situação que as mães acabam... Você não tem anotação na agenda, você não tem como saber qual é, se ele tem lição, se não tem... Você acaba confiando na resposta que ele te dá, né? A famosa autossuficiência com autoestima. Né? Eu sei, eu sou bom, não preciso fazer mais, não preciso de mais conhecimento e deixa assim mesmo. E como eu acabava voltando maior atenção para que tem mais dificuldade... Eu acabava confiando, então já... mas eu acabei antes a lição da sala e fiz na sala de aula a lição de casa. Tá, tudo bem. Aí quando eu fui olhar, não estava fazendo. Então, mãe também sofre, né? Viu? A gente tem que ficar... Aqui, ó, o João Carlos Damião também mandou um recadinho, que está participando da nossa discussão. Ele colocou, infelizmente, esses casos de estupro não são fatos que surgiram agora. Sempre ocorreram e privam a liberdade das mulheres transitarem com tranquilidade. A liberdade das jovens precisa de maior orientação familiar. Não podem sair desse jeito para se encontrar com qualquer um à revelia dos pais. Falta educação na família. Escola de pais, precisamos abrir uma. Escola de pais. E ele coloca, obrigado pela participação no Top 10, junto com o Dilon Neto, e também um forte abraço ao Abigail Silva, minha amiga do Face. Um beijo. Ele está ligadinho prazer. Também. Obrigada pela participação, viu, João Carlos? Ele está sempre ligadinho, participando. Bonito evento, inclusive, lá do Consegue, lá no Top 10. Foi. Mesmo, nós nem comentamos aqui. Na sexta-feira, nós tivemos presentes lá do prêmio. O Nilson também estava lá. Cheguei atrasado, porque eu estava na sessão da Câmara, estava com vários compromissos. Agenda, né? Repleta de compromisso, mas ele passou lá para prestigiar. No final, Presenciou uma cena inédita também. Deixa pra lá. Mas foi muito bom o prêmio Top 10, realização do Consegue Osasco Centro, foi muito bonito, foi muito emocionante. Teve um bolo de parabéns eu fui, Ana Paula, tive, quem disse que eu não tive um bolinho no dia 9 mesmo, tive até um bolo de aniversário, olha isso, na praça de eventos lá do Osasco Plaza Shopping, que chique. Foi muito gostoso, passei meu aniversário lá com os meus filhos, depois, adivinha, né, fomos comer um lanche na praça de alimentação para comemorar. Já aproveitou para emendar ali. Muito prático do isso. lado, estava ótimo. E aqui... Também tem aqui uma participação, a gente já vai encerrar o programa, mas tem a última participação do nosso querido amigo Marcos Valério Saraiva. Ele colocou, Ana, conheci minha esposa em 1995, através de um chat na finada Alphanet. Olha só. Naquela época, se escapasse alguma frase ou palavra mais pesada, éramos bloqueados. E mais, não era qualquer um que poderia ter, pois... Eu usava a do trabalho e lá pagávamos R$150 por 12 horas mensais. Hoje já virou terra de ninguém. Olha, você está entregando sua idade, Marcos Valério. Mas ele é novo, Marcos. Você está brincando com ele. Apesar que eu lembro quando chegou o primeiro computador aqui da rádio, né? Aquela tela que era só verde. A gente ficava verde porque colocava uma telinha por cima, né? Eu acho que a Alphanet é dessa época também.
13 horas e 49 minutos, já estamos chegando no finalzinho do programa. E eu já vou pedir aqui para os nossos convidados, para cada um sortear um nome, né, de um ouvinte que vai levar o kit contendo escovas de cabelo. Eu vou pedir primeiro aqui para o Nilson sortear um nome, por favor, Nilson. Agora eu vou pedir... Fernando Carvalho. Fernando, você participou pelo Facebook, ó, pé quente, hein? E já foi sorteado. E agora o Odilon, por favor. Posso falar? Pode falar, Abigail. Aurelina Carvalho, Jardim Joel, Osasco. Quero isso, comemorar, dona Aurelina querida. Parabéns, dona Aurelina. E aqui o que eu peguei foi a Cida Domingues, do Jardim Padroeira 1. Maravilha, a Cida está participando todos os dias. Foi sorteada, Cida. Fico feliz. Que legal. Temos uma última mensagem aqui no Facebook. O Fernando Rianho. Meu filho. Seu filho. Sou filho da Abigail. Aí ele coloca, segue uma charge que ilustra muito essa realidade da adolescência atual. Daqui a pouquinho eu vou olhar. Obrigada, viu, Fernando, pela participação. Obrigada, viu, Fê? Participando pelo Facebook. O Fernando é fisioterapeuta, ele é ciclista. E ele trabalha com, como é que se fala? Com triatletas. E ele faz um trabalho de, como é que se adaptar a bicicleta ao corpo do atleta, né? É um curso que ele fez fora da Ritu. E é um fisioterapeuta de primeira, né? Primeiro que é meu filho, foi bem feito. Olha, vamos convidá-lo para participar aqui para falar um pouquinho também. Ele é muito bom. Aí, Fê, tá o convite para você. Bom, eu quero aqui agradecer já a presença de vocês e já passo os microfones para as despedidas, começando aqui pelo Nilson. Obrigada, viu, Nilson? Não esquece de dar o endereço do blog. Essa assessora, toda segunda-feira, ela não esquece de me avisar que eu tenho que dar o endereço do blog. Mas assessora excelente, de alto nível, né? Vereadora. Então, eu quero agradecer a presença e parabenizar vocês pelos convidados aí, de alto nível. O rapaz aqui, o Odilon Neto, fez lembrar os meus bons tempos quando eu iniciei na política, né? Em 1975, tinha lá meus 23 anos, e me despertou muito a política, misturou ao sangue nas veias, e até hoje eu vivo da política, eu acho maravilhosa a política. Você está de parabéns, esse pessoal que está com você, no PSDB Jovem, vai em frente, um brilhante futuro na política, porque você fala muito bem, tem postura, tem simpatia, tem tudo para seguir adiante. A professora Abigail Silva, parabéns, é a presidente da associação lá da City Bossocaba, né? Lá sempre com alguns problemas, né? Muitos problemas. Uma vez eu fui lá fazer uma reportagem. E agradecer a Ana Paula pelo convite, todas as segundas-feiras estou aqui, mas muito prazer. Obrigada. Meu endereço, www.colunaemoff.com, www.colunaemoff.com. Pelo blog você já tem acesso, às vezes, em primeira mão. Algumas às vezes só soltam porque eu repito o que está no jornal A Rua, né? Mas às vezes, como eu coloco no Facebook, às vezes já coloco na coluna também, já copio da coluna, boto no Facebook e aí vai. Maravilha. Obrigada, Nilson, eu que agradeço, muito obrigado mesmo. Também quero agradecer a presença da Abigail. Muito obrigada. E os microfones para suas despedidas. Não, para mim foi um prazer muito grande, é um desafio aqui, né? Mas foi muito gostoso, muito relaxante estar junto com você. Ana Paula, muito bom. O Nilson não conhecia. Muito bom. O Odilon, maravilhoso, um jovem aí, atuante. Está de parabéns. Tá? Que Deus te mantenha nessa reta aí. Que é muito importante que os nossos jovens participem politicamente, né? Eu esqueci de falar para vocês, eu sou uma militante do Partido Verde, filiada também. E agradecer às pessoas, né? A Arlete, ao Marcos Valério e ao Damião, pela participação aqui, nossos amigos internautas lá do Facebook. E pensar no nosso papel, deixar aqui uma mensagem, né? Pensar no nosso papel enquanto mães, enquanto mulheres, né? No mês internacional das mulheres aí, para a gente pensar no nosso papel, o que é que nós estamos fazendo com nossos filhos, para onde nós estamos levando com as nossas ações. Né? Acho isso importantíssimo, né? Porque é o único jeito de a gente salvar esse planeta. Obrigada. Né? A atuação das mulheres. Obrigada mais uma vez pela presença. Eu tenho um blog também. Pode deixar. Eu escrevo alguns textos. Só estou preocupada com o horário, porque eu tenho que encerrar 13h55. É fácil. www.abigail Essencial, que eu falo sobre o cuidado essencial no Blogspot. Tá? Blogspot, isso. Se vocês quiserem acessar, aí vocês conhecem mais um pouco. Mas eu vou pegar o seu Facebook, depois a gente vai trocar umas ideias. Que ótimo, muito bom aumentar essa relação aqui, né, de amizade, muito bom. Odilon, obrigado também pela presença e os microfones para suas despedidas. Obrigado, Ana, mais uma vez. O Nilson, prazer aqui dividir essa mesa com todos vocês.
com a Abigail aqui do lado, que eu só conhecia pelo Facebook também. Olha só a importância do programa também. Tá organizando encontros aqui de gente no Facebook. Muito bom, né? Queria também deixar um abraço para todos que estavam ouvindo aqui. Minha mãe, que está lá trabalhando, lá também está ouvindo. Ela é funcionária lá do Eloy Lacerda. Para os amigos lá também, o Celso, diretor. Meu amigo Aldo Valentim, coordenador do projeto Ademar Guerra no estado de São Paulo. Paulo Matias, presidente estadual da Juventude, meu presidente. Meus vereadores, né, não posso deixar de citá-los aqui, o doutor André, o Jair, o Bognar e a Ana aqui comigo. Obrigada. E o doutor Celso Giglio, nosso deputado. A Arlete, minha amiga também, está lá em Lins, é moradora aqui de Osasco, mas foi morar em Lins, deixou a gente. Então, um abraço a todos vocês aí e fiquem com Deus. Amém. 13 horas e 54 minutos, chegamos ao final de mais um programa e eu espero estar de volta amanhã a partir das 12 horas. Que Deus abençoe a todos. Muito mais.